Ser uma princesa é o sonho de muitas meninas. Casar com o príncipe e morar para o castelo, ter acesso às melhores roupas, à admiração do povo. A Diana conseguiu realizar este sonho, que acabou por se tornar no pior pesadelo. Ela foi atirada aos lobos, humilhada durante o seu relacionamento inteiro com o príncipe Charles, que é o atual rei de Inglaterra. Ela foi assediada pela comunicação social, não tinha direito a um pingo de privacidade e tudo aquilo que ela fazia era examinado ao máximo. A Diana acabou por perder a vida num acidente trágico de carro que aconteceu pouco tempo depois de ela estar oficialmente divorciada do príncipe Charles, numa altura que ela andava a abrir a boca para contar os podres da relação e da família real. Isto depois deixou em algumas pessoas a questão: será que este acidente foi uma coincidência? Ou será que há mais alguma coisa por trás? Mas antes disso, temos de compreender. Afinal, quem era a Diana? Como é que ela conheceu o príncipe Charles? Como é que ela se tornou princesa? Como é que foi esta experiência para ela? E como é que ela reagiu quando descobriu que o seu marido estava, na verdade, apaixonado por outra mulher? Este é o caso da princesa Diana, uma mulher que ficou conhecida como a princesa do povo. Infelizmente, a Diana teve uma vida muito infeliz e teve também um final trágico. Este caso vai estar dividido em duas partes. Esta semana vamos falar de, afinal, quem era a princesa Diana, como é que era a infância dela, como é que ela era antes de se tornar princesa, como é que ela conheceu o príncipe Charles, como é que eles de repente estavam a organizar um casamento real e como é que ela se sentiu quando descobriu que o Charles estava apaixonado pela Camila e não por ela. Para a semana vamos falar do tempo em que a Diana foi a princesa, da ajuda humanitária dela, que foi das coisas pelo qual ela ficou mais conhecida, como é que ela e o Carlos chegaram ao ponto em que decidiram que se queriam divorciar. Vamos também falar da morte da Diana e todas as teorias que estão associadas à morte dela. Tendo em conta isto, vamos então avançar para o episódio de hoje. Antes de falarmos da Diana, temos de falar da família dela, que era a família Spencer. A família Spencer fazia parte da aristocracia britânica, com fortes ligações à corte inglesa. Tanto o pai como a mãe da Diana vinham de famílias extremamente ricas, conceituadas e influentes de Inglaterra. O nome Spencer era do lado do pai, e ele era o visconde de Althorp até 1975, e nesta altura ele passou a ser o oitavo visconde Spencer, que foi na altura que o pai dele, ou seja, o avô da Diana, faleceu. E já agora, quando se diz Visconde de Althorp, Althorp é a zona onde estava a casa da família Spencer, que pertencia à família há mais de 500 anos. Uma família assim rica e influente não seria de estranhar que tivesse fortes ligações com a família real. Eles eram realmente duas famílias muito chegadas. Na altura que a Frances e o John, os pais da Diana, se casaram em Westminster Abbey, estavam lá presentes vários membros da família real, inclusive a rainha Elizabeth II. E quando eles os dois tiveram um filho rapaz, que é o irmão mais novo da Diana, a rainha Elizabeth foi também a madrinha deste rapaz. Por isso conseguimos perceber aqui mesmo que eles eram muito chegados. Quando a Frances e o John se casaram, o casamento ficou conhecido como o evento do ano, mas o relacionamento definitivamente não acompanhou a euforia do casamento. Eles estavam a ter muitos problemas porque eles queriam muito, especialmente o John, ter um filho homem para que pudesse continuar com o legado da família. E eles só estavam a fazer meninas. Primeiro tiveram uma filha chamada Sarah, depois uma chamada Jane, e quando finalmente tiveram um rapaz, que foi o terceiro filho, o bebê acabou por falecer ao fim de algumas horas por causa de um problema que tinha nos pulmões. E isto deixou a família Spencer muito triste porque eles queriam mesmo muito ter um rapaz. E quando a Frances descobriu que estava grávida ao fim de um ano depois de ter acontecido esta situação de perderem um bebê, eles tinham quase a certeza que ia ser um rapaz, estava mesmo com aquele pressentimento. No entanto, nasceu a Diana. E eles não estavam preparados para isto, tanto que a Diana ficou sem nome durante uma semana, porque eles só tinham nomes de rapazes. Durante toda a sua infância, a Diana sabia que os pais estavam à espera do rapaz em vez de a terem a ela, e isto foi uma coisa que lhe pesou muito nos primeiros anos de vida, até eventualmente eles terem conseguido ter um rapaz, que por acaso também se chamava Charles, como o príncipe. Mas a Diana sentia muito este peso de desiludios e eu devia ter nascido com outro sexo e essas coisas todas, que não é uma coisa agradável para uma criança ter de preocupação.
A Diana Frances Parker nasceu no dia 1 de julho de 1961 na Park House, ou seja, ela nasceu em casa, na propriedade da família. E esta casa fica em Norfolk, que é um dos condados de Inglaterra. A Diana era uma menina feliz, ela gostava de dançar e cantar, era capaz de ficar no salão durante horas a dançar, a tocar piano, a fazer sapateado. E ela tinha também, desde criança, um sentido de humor muito diferente. Ela dava assim umas respostas meias irónicas, com assim um. Estão a ver aquelas respostas mais secas. Isto depois, mais tarde, também é uma coisa que definitivamente se vê nas entrevistas e é muito engraçado pensar que em criança ela já tinha este tipo de humor. E quem visse esta menina feliz a dançar no salão da casa nunca na vida pensaria a infância difícil que ela estava a ter. É verdade que a Diana e os irmãos nasceram numa casa, numa família que lhes dava tudo aquilo do bom e do melhor. Não faltava nada financeiramente falando. Mas faltava sim apoio emocional, carinho. A Diana viu desde muito pequenina os pais a terem muitas dificuldades no relacionamento e eles não faziam questão de tentar criar ali uma barreira entre os problemas deles passarem para as crianças. Por isso, a Diana e os irmãos tinham muita perfeita noção daquilo que estava a acontecer. Até houve uma vez que a Diana testemunhou o pai dela a dar uma estalada à mãe dela. E apesar deste ambiente um bocadinho mais problemático, se houve coisa que os pais da Diana fizeram bem, foi educar os filhos que nunca se deve julgar alguém pelo título que tem, mas sim por aquilo que a pessoa é. Tanto que as crianças nem sequer sabiam que faziam parte de uma família importante até terem ido para a escola e as pessoas começarem-se a referir a eles como honrado e lady. E eles não tinham até essa altura noção que eles estavam melhor financeiramente ou que podiam estar se calhar num patamar social acima. Os pais nunca lhes ensinaram a fazer essa distinção de vais tratar mal esta pessoa só porque ela não tem as mesmas capacidades financeiras que tu ou tem o mesmo título que tu. Nada disso. E eu acredito que esta questão aqui tenha definitivamente ajudado, depois mais tarde, o tipo de pessoa em que a Diana se tornou. Quando ela era princesa, a capacidade que ela tinha de ser humilde, de ter empatia pelos outros, mesmo que ela nunca tivesse passado pela experiência que se calhar as outras pessoas estavam a passar, ela conseguia pôr-se na posição dessa pessoa e perceber que precisava de ajudar. Tinha um coração bom. O casamento da Frances e do John estava num ponto de ruptura e eles não aguentavam mais, especialmente do lado da Frances. Isto porque na altura que eles tiveram aqueles problemas que queriam um rapaz e só estavam a ter meninas e depois o rapaz que conseguiram ter perdeu a vida, depois tiveram a Diana. Quando isso tudo aconteceu, a família Spencer, ou seja, a família do lado do John, do pai da Diana, obrigou a Frances a ir a várias clínicas em Londres para tentar perceber porque é que ela só estava a conseguir fazer raparigas, que não era normal. E isto é extremamente ridículo, porque primeiro quem determina o sexo do bebê é o espermatozoide, que é lá que está o cromossoma que vai indicar se o bebê vai ser menino ou menina. Por isso a mulher nem sequer tem culpa se está a ter um menino ou uma menina. Mas para além disso, ela sentiu-se extremamente humilhada, porque a família Spencer tinha toda a noção da vida sexual dela, dos problemas que ela podia estar a ter com o marido, e ela sentiu que o John nunca a apoiou, nunca a defendeu para a família dele, e ela sentiu-se muito traída, muito magoada, e foi ali uma ferida que nunca curou. E a Diana diz que sentiu que a partir do momento que eles conseguiram ter o Charles, o irmão mais novo da Diana, que a Frances ficou a pensar logo num plano para conseguir sair da vida do marido, do género, sensação de dever cumprido. Já fiz aquilo que é o meu dever como mulher de um conde, que é dar-lhe um filho rapaz, e agora posso deixar o meu marido e ser verdadeiramente feliz e viver a minha vida. Então, quando a Diana tinha 6 anos, os pais dela separaram-se. A Frances, na altura, antes do divórcio estar finalizado, levou a Diana e o Charles com ela para um apartamento que ela tinha em Londres. Nesta altura, eles conheceram um namorado da Frances e a Diana relembra-se deste período na vida dela com carinho, porque acho que este namorado da mãe dela era um homem muito afetuoso, que era uma figura paterna muito reconfortante, dava-lhes miminhos, estragava os mimos, na verdade, e a Diana lembra-se disto com muito carinho, que era bom ter assim uma figura na vida dela de um homem que lhe pudesse dar este tipo de conforto. Quando chegou a altura de tratar oficialmente do divórcio, a Frances achava piamente que ia ser ela a ficar com a custódia total dos filhos, porque isto passou-se nos anos 60 e nesta altura era inédito ser o pai a ficar com as crianças, era sempre a mãe. Mas aconteceu uma coisa que ela não estava à espera, duas na verdade. Primeiro, o John decidiu que também queria lutar pela custódia total dos filhos. E depois disto, na altura, a mãe da Frances, a avó da Diana, falou contra a filha
a dizer que ela era uma má mãe, porque ela achava ridícula a ideia dela se estar a divorciar naquela altura, que era uma coisa que ainda é mais julgada do que é atualmente. Na altura não era assim muito comum os divórcios, e não só por causa disso, mas a mãe da Frances achava ridículo: estás-te a divorciar de um conde? Estás-te a divorciar deste estilo de vida? Que coisa ridícula. E então ela quase que traiu a filha e disse em tribunal que ela era uma má mãe, e por isso o tribunal deu a custódia total de todas as crianças ao John, e a Frances acabou por ficar sozinha. E isto foi muito difícil para a pequena Diana de 6 anos, ficar assim de repente sem a presença constante da mãe. E ela aqui desenvolveu um trauma. Ela ficou com medo que um dia ela perdesse os filhos ou os filhos perdessem a ela, assim como aconteceu com ela e com a mãe. E a vida é assim cruel desta forma porque foi precisamente isto que depois aconteceu mais tarde com a Diana e com os filhos dela. A vida agora na casa só com o pai era um bocadinho triste. A Diana sentia que era um ambiente muito instável. Eles estavam a trocar constantemente de ama. O pai não estava envolvido nas coisas dela, dos filhos todos, na verdade, e ele não queria muito participar ativamente na educação dos filhos, o que me leva a questionar quais foram as verdadeiras intenções dele em pedir a custódia total das crianças. Talvez tenha sido só para atacar a Frances, a mãe da Diana, não sei. Mas a Diana diz que desenvolveu desde muito cedo um instinto muito protetor relativamente ao Charles, o irmão mais novo. Porque, pronto, a mãe não estava lá, ela sentia que era ela quase que tinha de servir aquele papel. Que acho que todos os irmãos mais velhos conseguem identificar-se aqui com isto. Mas ela lembra-se de várias noites o Charles estar na cama a chorar pela mãe, que tinha saudades da mãe, e a Diana não conseguia ter com ele, porque ela tinha muito medo escuro. A cama dela estava cheia de peluches para a protegerem durante a noite, durante a escuridão. E ela queria tanto ir ter com o irmão, poder dar-lhe um abraço e dizer que pronto, está tudo bem, a mãe não está aqui, mas estou eu. Mas ela não conseguia levantar-se da cama e ir ter com o irmão porque tinha muito medo do escuro. E é uma coisa que ela ficou-lhe assim gravado na memória, sabem? Aquelas coisas de infância que nós a cada passo até nos lembramos aleatoriamente. Este foi um daqueles momentos para a Diana. Mas a Diana não tinha uma relação complicada só com o pai. Ela e a mãe também desenvolveram ali uma relação muito estranha, talvez por causa da distância durante a infância e a adolescência da Diana. Elas eram capazes de ser as melhores amigas, elas eram muito confidentes, gostavam mesmo genuinamente muito uma da outra, mas ao mesmo tempo chateavam-se e ficavam grandes períodos de tempo sem falar uma com a outra. Aliás, quando a Diana faleceu, era uma destas alturas em que ela e a mãe estavam chateadas e por isso não se falavam há meses. Algumas das amigas da Diana dizem que sentem que a Frances tinha inveja da filha, especialmente na altura em que ela se tornou a princesa e ganhou aquela fama toda. E uma amiga da Diana até disse mesmo que uma vez ouviu a Frances a dizer à filha era suposto ter sido eu a estrela. Em 1975, como eu expliquei no início, o avô da Diana faleceu, por isso o pai dela passou a ser o oitavo Conde Spencer. Isto significou que a Diana era agora a Lady Diana. E com estes títulos, com esta riqueza, não seria de admirar. Vida privilegiada significa educação privilegiada. A Diana e os irmãos sempre tiveram acesso ao melhor ensino. Nos tempos da escola, a Diana revelou-se ser uma aluna um bocadinho rebelde, que não queria muito saber em si do ensino. Ela era boa em coisas escolares como ler e escrever, mas de resto não lhe interessava muito, honestamente. Ela gostava mais assim de admirar as pessoas, de falar de questões do dia-a-dia, coisas que podiam prejudicar as pessoas no dia-a-dia. Ela adorava nos intervalos, em vez de ir lá para fora passar tempo com as amigas, ficar na sala a perguntar à professora e às funcionárias da escola como é que elas estavam, se lhes tinha corrido bem o dia, se tinham alguma preocupação. Ela também era muito querida para os alunos mais novos, notava-se mesmo genuinamente que ela gostava de crianças. Ela adorava animais, gostava de borboletas, de hamsters, de porquinhos da Índia. Ela até tinha em casa muitos destes animais assim mais pequeninos. E também na escola a Diana mostrou-se ser uma grande nadadora. Ela chegou a ganhar inúmeras medalhas para a escola por causa das competições de natação. Uma das grandes paixões da Diana desde sempre era a música, como eu referi há bocado, quando ela era bem pequenina, ela ficava no salão a dançar e a tocar piano, e depois, durante a sua adolescência e na vida adulta até, ela era capaz de estar a ouvir Supertramp e depois de repente estar a ouvir música clássica.
Depois, quando ela se tornou princesa, ela até gostava de voar várias vezes até Itália para poder ouvir espetáculos de ópera e fazia mesmo parte da vida dela. A música era das maiores paixões mesmo. Na sua adolescência, a Diana foi estudar para a Suíça e, como eu referi, ela não gostava assim muito da escola. E ela diz que ao menos esta experiência, esta viagem, serviu para ela aprender a andar de ski. E ela acabou por desistir dos estudos, voltou para a Inglaterra mais cedo do que o que estava previsto. Em Inglaterra, ela começou a arranjar trabalhos aqui e ali, trabalhou como cozinheira, trabalhou como empregada de limpeza, ama privada, depois como funcionária numa creche a tomar conta de crianças, que relembro que era uma das coisas que ela gostava, era crianças. E primeiro ela foi morar para um apartamento em Londres que era da mãe, mas quando ela conseguiu juntar dinheiro suficiente do dela, começou a alugar um apartamento com outras duas amigas também no centro de Londres. A Diana conhecia os irmãos mais novos do príncipe Charles, que era o Andrew e o Edward. Porque, como eu expliquei, quando eles eram mais novos, por terem assim a idade mais próxima, eles brincavam todos juntos. E na família até havia a piada que um dia a Diana iria se casar com o Andrew por eles terem ali a idade mais parecida. Agora aqui um pequeno desvio sobre o príncipe Andrew, que era alegadamente o filho preferido da rainha Elizabeth. Então, o Andrew era amigo do Jeffrey Epstein. E para quem não conhece este nome, Jeffrey Epstein, ele era um milionário americano que esteve preso por crimes como tráfico sexual, tráfico humano e pedofilia. Ele era dono de uma ilha, sim, ele comprou uma ilha, onde construiu propriedade e fazia lá festas onde várias figuras públicas podiam, em segredo, abusar de menores que acreditavam que tinham sido chamadas para a ilha para trabalhar. Se quiserem um episódio sobre o Jeffrey Epstein e esta tal ilha, digam por favor nos comentários, porque é um caso que eu já investiguei muito no meu próprio tempo e teria todo o gosto em falar-vos sobre ele. Uma das alegadas vítimas do Jeffrey Epstein foi uma mulher chamada Virginia. Ela contou que em 2001, quando tinha 17 anos, conheceu o Jeffrey Epstein em Nova York e que foi obrigada por ele a ter relações sexuais, ou seja, foi abuso, porque ela não queria, com várias figuras públicas. E uma das figuras públicas que ela apontou o nome, que ela disse o nome mesmo, foi o príncipe Andrew. Ou seja, o que ela está a alegar aqui é que quando ela tinha 17 anos foi abusada sexualmente pelo príncipe Andrew. E na altura a família real abafou esta história ao máximo. Primeiro eles agiram para agradar o público, foi tirar o título de realeza ao Andrew, tirarem-no de todos os cargos que ele podia exercer como membro da família real, e depois gastaram milhares de libras a tentar abafar a história ao máximo, a tentar arranjar a defesa apropriada para o filho, a tentarem comprar os jornais para não cobrirem a história, alegadamente, esta parte. Na altura que este escândalo apareceu, o Andrew deu algumas entrevistas onde ele desvalorizou completamente a sua amizade com o Jeffrey Epstein. Ele disse que eles não eram amigos, que eram só conhecidos, como se interessasse por alguma coisa, mas ele disse que nem sequer tinha contacto com ele. Mas, no entanto, em Londres, quando estava a ser processado este caso no tribunal, o tribunal mostrou e-mails trocados entre o Andrew e o Jeffrey Epstein. O príncipe Andrew, estava a dizer ao Jeffrey Epstein: vamos manter-nos em contacto e encontrar-nos novamente para brincar mais um pouco. O que é que vocês acham que isto significa? Não sei. Mas voltando à princesa Diana, que é a pessoa que estamos aqui para falar hoje. Então, a amizade dela com os membros da família real restabeleceu-se quando a irmã dela, mais velha, a Sarah, começou a namorar com o príncipe Charles. Sim, a própria irmã da Diana já namorou com o príncipe Charles. Eles começaram a namorar em 1977 e nesta altura a Diana tinha 16 anos e o príncipe Charles tinha 29 anos. A primeira vez que eles os dois conheceram, ou seja, a Diana e o príncipe Charles, foi quando a irmã da Diana, a Sarah, perguntou ao Charles, que na altura era seu namorado, se ele queria ir até à propriedade da família Spencer, Althorp, para caçar. E o príncipe Charles disse que sim, e depois, lá na casa, ele viu a princesa Diana. Ele disse que a primeira impressão que teve dela é que ela era uma rapariga de 16 anos, alegre, cheia de vida e atraente. A Sarah e o príncipe Charles namoraram perto de 1 ano, e toda a gente achava que ela iria ser a próxima princesa e rainha de Inglaterra, mas o relacionamento terminou, porque a Sarah deu uma entrevista para uma revista onde ela partilhou que tinha anorexia, que consumiu álcool quando era menor de idade e que tinha desinteresse na escola. Ela também referiu qualquer coisa que a relação dela e do príncipe Charles era só um namoro, que não era nada assim tão sério para já estarem a falar em casamento. E o príncipe Charles ficou muito furioso com isto. Primeiro porque ela estava quase que a demonstrar desinteresse nele, da percepção dele.
E depois porque ela, sendo a futura rainha de Inglaterra, nunca na vida podia partilhar problemas com a anorexia, por amor de Deus. Então ele aqui decidiu que queria terminar o relacionamento com ela. E então o que é que fez o Charles? Não conseguiu nada com a Sarah Spencer? Virou-se para a Diana Spencer. E em 1980, quando a Diana tinha 19 anos e ele tinha 31, eles começaram a falar. E eu não fazia ideia que a diferença de idades entre eles os dois era tão grande. Não é a diferença em si que me choca, é mesmo a questão de quando é que eles conheceram e quando é que começaram a namorar. Eles conheceram-se, ela tinha 16 e ele 29. Começaram a namorar, ela tinha 19 e ele 31. E eu não percebo como é que um homem de quase 30 anos tem atração por uma rapariga de 16. Definitivamente que a dinâmica entre os dois, o nível de poder, era muito diferente desde o início. Então, o Charles era mais velho. Isto só por si traz um impacto gigante para a relação. Depois, ele ia ser o futuro rei de Inglaterra. A Diana era uma menina, ela era inocente, ela nunca tinha namorado antes. Isto foi definitivamente uma das coisas que a prejudicou bastante e ela própria admitiu mais tarde. Ela nunca tinha tido um namorado, ela não tinha ninguém para comparar os comportamentos do Charles para perceber se ele estava a falhar com ela ou não. E isto é uma coisa que eu acho que nós podemos todos identificar. O primeiro relacionamento é aquele em que nós aprendemos como é que queremos que nos tratem, o que é que não toleramos. E a Diana não teve isto. Ela, de repente, começou a namorar com um homem que era o rei da Inglaterra e a relação avançou muito rápido e de repente estavam noivos, que já vamos falar disso. Ao fim de alguns meses a namorar, com um total de apenas 17 encontros, porque aparentemente o Charles estava sempre muito ocupado para estar com ela, ele ligou-lhe e disse: "Olha, Diana, amanhã preciso que venhas ter comigo porque tenho uma coisa muito importante para te perguntar." A Diana já sabia o que é que ele ia perguntar. Ela já sabia que ele ia perguntar para ela se casar com ele. Ela passou a noite toda acordada a pensar: e agora o que é que eu vou fazer? Ele vai-me pegar o futuro rei de Inglaterra e eu tenho de dizer que sim, certo? No dia a seguir, ela chegou lá à beira dele e ele perguntou-lhe assim muito diretamente se ela queria casar com ele. A Diana ao início achava que ele estava a brincar com ela e começou-se a rir. E ele manteve-se sério e disse: "Eu estou a perguntar a sério." E a Diana aí ficou eufórica e respondeu que sim, que queria casar com ele. E o Charles, mais uma vez, muito sério, perguntou-lhe: "Tens noção que isto significa que um dia vais ser a rainha de Inglaterra, certo?" E a Diana ficou ali mais assustada, mas continuou feliz porque ia se casar com o homem que ela achava que estava, não sei, apaixonada. O Charles andava a sofrer muita pressão por parte da família real, mais especificamente pela mãe, a rainha Elizabeth, e pelo pai, o príncipe Filipe, para arranjar uma mulher e casar-se. Isto porque o príncipe Filipe tinha-lhe referido algumas vezes já que 30 anos era a idade em que ele tinha de parar com os namoricos, namorar aqui e ali, e arranjar uma mulher de jeito para ser a futura rainha de Inglaterra. E o Charles tentou virar-se para a Sarah Spencer, quando não funcionou foi para a Diana, isto porque a família Spencer fazia realmente muito sentido. Era uma família chegada já da família real, que já sabiam os costumes, já tinham as noções das coisas da realeza, então fazia imenso sentido para toda a gente a Diana ser a futura rainha de Inglaterra, teoricamente ela caía perfeitamente no papel e por este motivo é que o Charles o pediu em casamento, porque se há coisa que sabemos é que não foi por amor. Em fevereiro de 1981, o Palácio lançou um comunicado oficial a dizer que o Príncipe Charles tinha uma noiva. E foi a partir daqui que a Diana entrou no mundo da família real. E as amigas dela dizem que realmente foi tudo muito rápido, que ela nem sequer teve tempo para namorar com o Charles e o conhecer de verdade antes de tomarem a decisão de se casarem. A vida de Diana mudou drasticamente, de noite para o dia mesmo. Ela antes morava num apartamento com outras duas amigas, era mesmo aquele apartamento só de meninas, a falar de coisas que já estavam felizes, com música, a dançarem, a fazerem a maquilhagem umas das outras, a cozinharem todas juntas. De repente, ela teve de ir morar para o Palácio Buckingham, com a restante família real, teve de ficar lá completamente sozinha, perdida, sem saber o que fazer, quais eram as verdadeiras funções dela. Foi uma mudança muito drástica. A Diana teve de começar a dar entrevistas para a comunicação social por ser a noiva do príncipe. E uma destas entrevistas ficou muito conhecida, que foi aquela em que o jornalista pergunta ao Charles e à Diana se eles estão apaixonados. E eles respondem os dois que sim. Mas depois o Charles diz baixinho: "Seja lá o que significa estar apaixonado." And I suppose in love. Of course. Whatever in love means.
Eu acho que é mesmo muito importante nós lembrarmos-nos que a Diana estava muito sozinha. Ela foi abandonada no palácio. Ela não tinha ninguém com quem conversar. O Charles estava sempre com as desculpas que tinha coisas de príncipe para tratar, nunca passava tempo com ela. Ela não era nada aquilo que ela estava à espera. Ela achava que ia para o palácio e que ia poder estar com o Charles, conhecê-lo melhor, pronto, e fazer coisas assim mais interessantes do que estar literalmente lá o dia todo sozinha. Por exemplo, na primeira noite dela, não estava lá ninguém para a receber. Quem a recebeu foi um empregado que lhe disse: Este é o teu quarto. Não estava lá a rainha, não estava lá o príncipe Filipe, não estava lá o príncipe Charles, ninguém a orientou, ninguém a apoiou com nada. Ela teve tão pouca orientação que ninguém lhe disse que tipo de roupas é que ela agora tinha de vestir como a futura princesa. Ninguém lhe arranjou uma estilista, ninguém lhe sequer deu um conselho, uma palavra amiga. Por exemplo, o primeiro evento que ela fez como noiva do príncipe foi ela que escolheu o vestido que ia levar, porque mais uma vez ela não tinha estilistas, ninguém a ajudou em nada. Então ela e a mãe foram às compras e escolheram um vestido preto, daqueles mais à princesa que chega à cinta e é mais largo, e tinham decote em coração. E isto, no dia a seguir, a comunicação social só sabia falar mal da rapariga por causa do vestido. E porque era preta e a cor de funeral. E porque o decote era demasiado revelador e as mamas quase que lhe saíam fora, que, por amor de Deus, nada disso. O decote era super normal já agora, para quem não está a ver as fotografias. Mas pronto, a criticarem que ela saía do carro quase que lhe saía uma mama, não sei o quê, assim exagerarem completamente, a analisarem mesmo a pobre rapariga sem ela ter culpa nenhuma, porque ninguém a ajudou com a roupa. E o próprio príncipe Charles, em vez de ter decidido que queria ajudá-la antes de ela comprar o vestido, decidiu criticá-la depois de não lhe dar apoio e ela comprar o vestido sozinha. E isto é uma coisa que vai acontecer constantemente com o príncipe Charles, que é, ele não é capaz de ajudar a Diana em nada. As amigas da Diana dizem mesmo que acham que ela não tinha noção do que é que se estava a meter. Ela deixou-se iludir pela paixão que tinha pelo príncipe Charles e não pensou que ela um dia ia ser a rainha de Inglaterra. A própria avó da Diana, que era muito chegada da família real, ela era uma daquelas pessoas que estava no ciclo da rainha, disse-lhe para ela pensar bem se queria avançar com o casamento, porque a família real era diferente na forma de estar, na forma de existir, até mesmo o sentido do humor deles era muito diferente do da Diana e a própria avó dela não sabia se ela se ia conseguir adaptar. Mas, mais uma vez, a diferença de poder, o Charles iludiu-a, ela deixou-se iludir, a inocência de uma jovem de 19 anos e, pronto, continuou o relacionamento. Mas então agora, como noiva dele, estava na altura de conhecer os amigos do Charles. E era tudo homens e mulheres com mais de 30 anos, não tinham nada em comum com a Diana de 19. Uma das amigas que ela ficou a conhecer do príncipe Charles era uma mulher chamada Camila. E a Diana diz que desde este primeiro encontro que ela sentiu que alguma coisa não estava a bater bem, que a Camila e o Charles eram muito chegados, muito íntimos, muito cúmplices. E ela começou a reparar que a Camila sabia de coisas que ia acontecer entre o casal antes da própria Diana saber. Por exemplo, a Camila dizia à Diana: é verdade, então vais naquelas férias para a semana que vem? E a Diana ficava tipo: vou? Não sei. E à noite é que o Charles lhe dizia: olha, para a semana vamos de férias para ali. E a Diana ficava assim um bocado confusa, tipo, porque é que foste primeiro contar à Camila sobre as nossas férias em mesmo me contares a mim? Sim, este tipo de coisas. Mas então quem é a Camila? A Camila nasceu em 1947 em Londres e, ao contrário da Diana, ela veio de um ambiente muito estável, com muito amor tanto do pai como da mãe, uma família muito feliz. E também, ao contrário da Diana, ela não tinha assim uma ambição na vida. A Diana tinha muito aquele propósito de depois, mais tarde, querer ajudar os outros. Ela percebeu que o que lhe trazia a verdadeira felicidade era poder ajudar aquelas pessoas com necessidades. A Camila não tinha assim nenhum propósito. O propósito da Camila era, não sei, ser feliz só. Que não está tudo bem com isso, não estou a criticar. Mas era uma coisa que depois, mais tarde, em 1970, quando ela conheceu o Charles, foi uma coisa que o atraiu muito a ela. Ele gostava daquele quentinho que ela lhe trazia, da questão do sentido do humor deles ser muito parecido, e ele sentiu que os dois tinham realmente muita coisa em comum. A atração entre o Charles e a Camila foi instantânea e ele ficou perdidamente apaixonado por ela e rápido. Ele gostava da forma como ela sorria não só com a boca como também com os olhos. Ele gostava que conseguia falar para ela durante horas e nunca paravam de ter assunto. Ele gostava que quando ele estava mais estressado ou ansioso com as questões de ser príncipe, ela conseguia acalmá-lo. Eles começaram a namorar e namoraram durante 2 anos e parecia genuinamente que estavam muito felizes. Mas depois, por algum motivo, e aqui existem diferentes histórias para o motivo, eles acabaram por terminar o relacionamento. Algumas fontes dizem que a rainha não aprovava o relacionamento, que ela achava que a Camila não era uma mulher digna de ser a futura rainha de Inglaterra.
Outras fontes dizem que um tio-avô do Charles dizia que como a Camila já não era virgem, que não fazia sentido ela ser a próxima rainha da Inglaterra. Ou seja, também à volta disto de ela não ser a mulher ideal. Outras fontes dizem que simplesmente o Charles foi para a Marinha e que, por causa da distância, decidiram acabar o relacionamento. Independentemente disso, eles terminaram o relacionamento e em 1973 a Camila casou-se com um homem chamado Andrew Bowles. Na altura, o Charles implorou-lhe para ela não se casar, que ele ainda estava apaixonado por ela, mas a Camila seguiu com o plano. E ela e este homem, o Andrew, tiveram 2 filhos. Mas mesmo depois da Camila se casar, ela e o Charles mantiveram-se muito próximos. E no final dos anos 70, eles começaram um relacionamento amoroso em segredo. Então isto quer dizer que a Camila esteve presente na vida do Charles, na vida da Diana e no relacionamento deles os dois desde o dia 1, desde o dia que eles começaram a namorar até à altura em que a Diana perdeu a vida. Pouco tempo depois de ficarem noivos, o Charles uma vez passou pela Diana, apertou-lhe a barriga e disse assim: estamos a ficar um bocadinho gordinhas, não estamos? E a Diana já estava muito fragilizada por causa daquilo que eu expliquei dela estar constantemente sozinha, sem o apoio de ninguém. E isto afetou-a muito. E ela acabou por começar a sofrer de bulimia. A bulimia é um distúrbio alimentar que se caracteriza por a pessoa comer grandes quantidades de comida e depois vomitar tudo aquilo que comeu na esperança de não ganhar peso pela ingestão desta comida. E não se sabe ao certo porque é que uma pessoa pode desenvolver este distúrbio alimentar, mas assume-se que pode ser por alguns motivos. Pode ser genético, e é engraçado aqui porque a Sarah, a irmã da Diana, sofria de anorexia, que também é um distúrbio alimentar. Dizem também que pode ser por um ambiente familiar instável, que a Diana definitivamente teve na infância e estava agora a ter no Palácio Real, sem o apoio de ninguém. Também dizem que pode ser devido a uma pressão externa para a pessoa ter uma certa aparência, que também era o que estava a acontecer agora com a Diana, porque ela era a noiva do príncipe, ia se casar com ele e é expectável que uma princesa tenha um certo peso. Mas era precisamente isto que a Diana fazia. Ela comia grandes quantidades de comida e depois ia vomitar. E ela falou mais tarde disto em 1991, numa série de entrevistas que ela deu em segredo para um jornalista. Depois estas entrevistas foram adaptadas no formato de um livro que foi publicado. Nós depois vamos falar melhor disto. Este livro foi uma grande fonte para o episódio de hoje, porque lá está tudo da perspectiva da Diana, que, pronto, é a pessoa mais importante para contar a própria história, não é? Mas eu acho que foi muito corajoso ela ter conseguido falar destes problemas que ela tinha, estes distúrbios alimentares, porque não é fácil, sente-se muita vergonha, sente-se mesmo muita humilhação, e eu acho que ela, pronto, só prova aqui o bom coração que ela tinha, a questão dela falar na esperança de poder ajudar outras pessoas que pudessem também estar a sofrer com este tipo de distúrbios alimentares. Mas a bulimia dá mesmo cabo da saúde de uma pessoa. A Diana, quando começou a namorar com o Charles, media 74 cm na cintura, que já por si é uma medida pequena, mas a Diana sempre foi uma rapariga mais magrinha. Mas, devido a este problema, desde fevereiro que eles ficaram noivos até ao casamento deles, que foi em julho, a cintura da Diana passou a medir 60 cm, ou seja, menos 14 cm no espaço de uns meses, o que é uma coisa completamente inacreditável. Imaginem o estado em que estava aquela rapariga. Uma das primeiras noites que a Diana passou no palácio, como eu expliquei completamente sozinha, ela chegou lá ao quarto e na secretária estava um bilhete. Ela abriu e era da Camila. Era basicamente ela a dar-lhes parabéns pelo noivado, a perguntar se elas queriam ir almoçar. A Diana esteve quase para dizer que não, porque ela já tinha ali um mau pressentimento em relação à Camila. Mas lá acabou por aceitar, se calhar começou-se a tentar convencer ela própria que eram coisas da cabeça dela e que a Camila talvez pudesse ser uma amiga. Então elas foram almoçar e neste almoço a Camila, desculpem, a Diana ficou tipo, não, alguma coisa passa-se aqui. As suspeitas dela, o radar dela ficou ali mesmo a tocar, porque a Camila estava sempre a falar do Charles, sempre a falar dos horários do Charles, sempre a falar de tudo e a Diana não ficou nada confortável com aquilo. Estas suspeitas só se intensificaram e honestamente quase que confirmaram quando nos dias antes do casamento a Diana viu no escritório do Charles uma pulseira de ouro que tinha as iniciais F e G gravadas. A Diana sabia perfeitamente que F era de Fred e G de Gladys. Ela sabia que estas eram as alcunhas que o Charles e a Camila utilizavam um para o outro, então ela ficou aqui a saber. Esta pulseira era um presente do Charles para a Camila. E que sentido é que fazia? Um amigo não dá este tipo de presente a uma amiga com as iniciais gravadas, uma pulseira de ouro, não fazia sentido nenhum na cabeça da Diana. Isto depois piorou depois do casamento, mas mesmo no noivado o Charles começou a não fazer questão nenhuma de esconder
esconder que estava a ter um caso com a Camila. Ele falava constantemente dela, parecia que queria estar constantemente a relembrar-se que ela existia na vida dele. Ele desaparecia assim por períodos grandes de tempo sem dar justificações. Ele tinha um carro que estava escolhido especificamente para ele ir ter com a Camila. Ou seja, a Diana sabia que quando o via assim naquele carro, que era porque ele ia ter com a Camila. Quando a Diana se começou a perceber mesmo da gravidade, tipo, o meu marido está apaixonado por outra mulher, ela falou com a família a dizer que não queria avançar com o noivado porque realmente não estava feliz. Mas a família dela... Eu não sei se eles acharam que era só a Diana a ser dramática, a ser só ciumenta, não percebi bem esta parte, mas eles desvalorizaram muito os sentimentos da Diana. Disseram-lhe, são coisas da tua cabeça, não sei o quê, tu já estás demasiado profundo na situação, não podes desistir. Então a Diana nem sequer sentiu aqui apoio da família para sair da situação e acabou por avançar com o casamento. No dia 29 de julho de 1981, a Diana e o Charles casaram-se na Catedral de St. Paul's. Uma multidão de pessoas formou-se desde o Palácio de Buckingham até à Catedral, porque toda a gente queria ter uma oportunidade de ver o príncipe e a princesa. Os portões do palácio abrem-se e de lá de dentro sai uma carroça preta com inúmeros detalhes a dourado, a ser puxada por 2 lindos cavalos. Lá dentro ia a princesa Diana, a sorrir e a acenar para as pessoas e acompanhada do seu pai John. Quando a carroça chegou à catedral, sai de lá de dentro a Diana com um vestido digno de princesa. O véu era tão comprido, tinha 8 metros, cobria as escadas da catedral inteiras. A Diana, como eu expliquei, ia acompanhada do pai, e eles não sabiam se o pai dela ia conseguir acompanhá-la, porque uns tempos antes ele tinha tido um AVC e não tinha a capacidade motora inteira. Mas conseguiram, e a Diana relembra-se estes momentos no casamento como um dos melhores momentos do casamento, porque de forma geral ela diz que o dia foi realmente muito infeliz, que ela estava muito estressada, muito ansiosa, mas que esta questão do pai ter conseguido acompanhar trouxe-lhe muita felicidade. Esta cerimónia é até hoje um dos casamentos mais vistos por todo o mundo. Só dentro da catedral estavam 2.600 convidados, e o casamento foi transmitido e visto por quase 1 bilhão de pessoas. A kiss, which receives a roar of approval from the crowd. Os votos tradicionais dizem prometo amar-te, estimar-te e obedecer-te até que a morte nos separe. Mas a Diana disse prometo amar-te e estimar-te até que a morte nos separe. Primeiro porque só por si ela não via muito sentido na parte do obedecer-te, porque é que uma mulher tem de obedecer a um marido. E depois porque ela agora sabia da existência da Camila. E ela, pronto, não queria estar a entregar-se assim a um homem que ela sabia que não estava verdadeiramente apaixonado por ela. A lua de mel do Charles e da Diana foi passada num iate, num cruzeiro que fez paragens em sítios como Gibraltar, Egito e Tunísia. E a Diana estava muito entusiasmada, porque ela pensou, pronto, vamos ter agora aqui algumas semanas para eu estar sozinha com o meu marido, vou conseguir passar tempo com ele, conversar, quero mesmo aqui fazer crescer o nosso amor porque eu estou tão apaixonada por ele, só preciso que ele me retribua este amor, e ela estava mesmo muito feliz. Mas não foi nada como ela estava à espera. O iate estava cheio de staff, estavam lá cerca de 250 pessoas, então na verdade eles não tinham um minuto sozinhos, tirando quando à noite iam dormir. A Diana também estava mesmo convicta de que os problemas alimentares dela iam passar depois do casamento. Ela convenceu-se a si própria que ela não tinha um problema, aquilo era só o stress de estar a planear o casamento, da questão toda de passar tanto tempo sozinha, descobrir a cena da Camila. Ela achava que depois do casamento as coisas iam acalmar, que ela ia passar essa fase, que ia parar de ter esses problemas alimentares. Mas infelizmente também não foi isso que aconteceu. Durante o noivado, durante a lua de mel, a Diana estava sempre a ir à cozinha do iate a comer tudo o que havia no frigorífico. Ela pedia assim, tipo, à meia da noite, à meia da tarde, ao chefe para lhe fazer lanches deliciosos, para lhe fazer gelado, e ela comia tudo. As pessoas ficavam chocadas como é que uma pessoa tão magra conseguia comer quantidades tão grandes de comida, e durante a lua de mel ela forçava-se a vomitar entre 4 a 5 vezes por dia. Também um certo dia, na lua de mel, a Diana reparou que o Charles tinha uns botões de punho com as letras C. E ela, pronto, viu o C e disse logo, isso foi a Camila que te deu, não foi? E o Charles ficou muito à defensiva, tipo, sim, foi um presente de amigo, o que é que tem? Numa outra situação na lua de mel, eles abriram os dois o diário e o calendário para verem as atividades que tinham naquele dia, ou em que países é que iam parar, o que é que iam ver, essas coisas todas. E quando o Charles abriu o diário dele, caíram 2 fotografias da Camila. E a Diana, com estas coisas todas, ficou mesmo muito magoada, tipo, porque é que ele na lua de mel com ela estava a precisar de
coisas que o relembrassem constantemente da Camila. E estas coisas, pronto, só serviu para intensificar os problemas dos distúrbios alimentares, aquela coisa da autoestima fraca, dela achar que não merecia o amor dele por algum motivo, que depois a fazia ter um comportamento cada vez mais autodestrutivo e a vomitar cada vez mais. Mas quando regressaram da lua de mel, a Diana voltou a ganhar uma mini esperança que talvez agora, pronto, vamos para o palácio os dois, se calhar ele vai passar mais tempo comigo, vai parar de fazer tantas atividades, tipo, sem mim, eu vou com ele, pelo menos. Mas, mais uma vez, isto não podia ser mais longe do que o que aconteceu, na verdade, infelizmente para a Diana. Mas é por aqui que ficamos no episódio de hoje. Para a semana vamos falar de como é que foi para a Diana ser a princesa na prática, a ajuda humanitária dela, vamos falar também de como é que o casamento dela e do Charles acabou por terminar, da morte dela e as teorias que estão associadas à morte dela. Esta foi então a primeira parte do caso da princesa Diana. Eu espero que vocês tenham gostado de me ouvir. Muito obrigada pela companhia e vemos numa próxima.